vamos começar mais um podcast do AP Luciano e você é muito bem-vindo ao nosso podcast. E hoje um podcast mais do que especial. Eu estou sendo assim presenteado com a presença de um grande amigo, o apóstolo Acélio Luiz. Nos presenteou com a ministração ontem tremenda, né? Esse podcast está sendo gravado, não é comum a gente gravar podcast, geralmente a gente faz ao vivo, mas fomos muito abençoados ontem e vamos ter com certeza um podcast também muito abençoado. Meu amigo, apóstolo Acélio Luiz. Que alegria estar aqui, satisfação. Rapaz, eu sempre passo a conta da nossa amizade, né? Do tempo que a gente caminha junto, né? Porque passou, cara, passou. Nós éramos dois meninos. Há 35 anos atrás. Éramos mais novos que os seus filhos. É verdade. Há 35 anos atrás, começando vida cristã, começando junto, a caminhada. Né, já de 35 anos, quantas coisas que nós vivemos juntos. Eu estava conversando com o Isaac ontem, falando quanto nós rimos e choramos juntos, né, nesses 35 Comemos anos. Um saco de sal. Alguns! se Se for somar todos os sacos de sal do Betel, do tem. Cada cidade dessa era um saco de sal. Mas sempre foi um tempo muito precioso. Então, prazer, cara, muito grande, né? Sempre estar com você é um prazer, sempre sou muito abençoado, né, quando a gente está junto. E foi ontem assim, uma ministração muito tremenda, né? E mais um livro. Nós vamos falar sobre os livros, nós vamos falar sobre Israel. Então eu queria, né, começar você dando uma saudação aí para o nosso povo. O que nós podemos esperar desse podcast aí, desse bate-papo? Amém. Bom dia, Luciano, muito bom estar com você. Antes de tudo, que é um amigo muito especial, a gente é inteiro na nossa amizade, né? Você é exatamente o que você é aqui, você é o tempo todo em qualquer lugar, e a sua sinceridade e integridade é uma das marcas principais que você tem na vida para mim como teu amigo, né? Bom, gente, prazer estar aqui com vocês, estar aqui nesse podcast maravilhoso do nosso querido amigo apóstolo Luciano Vicente. Um homem equilibrado teologicamente, um homem que é um exemplo como pai, um homem que é um exemplo como líder. Então, cada vez que eu venho aqui, eu sei que eu estou num ambiente de equilíbrio e um ambiente que está alinhado com o Evangelho de Cristo. Então, espero poder abençoar a vida de vocês, acrescentando alguma coisa, até mesmo com as nossas fraquezas e limitações. Prazer estar aqui, Lúcio. Muito bom. Vamos começar falando sobre família. Como é que está a esposa? Como é que estão as crianças que não são mais crianças? Um de 1,85 m, o outro de o quê? 1,80 m? 1,70 e pouco. Vamos embora. 13 anos, né? Tem 13. O caçula tem 13 anos e está mais alto que eu, né? Está com 1,73 m, alguma coisa assim. Porque eu tenho até 1,72, ele está um pouquinho mais, né? Com 13 anos. E o primogênito, que é o Vitor, está com 18 anos, aprendeu a dirigir agora. 18, cara. Tirou a habilitação, eu vi a postagem, ele todo feliz com o certificado na mão. Tá levando todo mundo para todo lado. A mãe vai para algum lugar, deixa que eu levo. Não, deixa que eu levo. Essa fase é boa. Quando, né? Essa fase é bom que vai treinando, né? Exatamente. Que vai treinando. Então, grandes, minha esposa está maravilhosa, linda, sensacional como sempre. Muito melhor do que eu jamais poderia merecer. Né? Quantos anos de casado, meu? 25 anos nós fizemos bodas de prata agora. Parabéns, E estamos caminhando agora outubro para 26 anos de casado. 26 anos que ela me aguenta. Nós nos aguentamos, né, irmão? Mas ela é sensacional. Ela está agora envolvidíssima aí no Congresso, né, de Mulheres. Inclusive, esse final de semana agora vai ter o pré-congresso. Você que está assistindo agora a transmissão desse podcast, acabou de acontecer o pré-congresso de mulheres, e o congresso mesmo vai ser 4 e 5 de agosto. 4 e 5 de agosto. Dá bastante tempo de fazer inscrição e tal. Tranquilo. Vagas limitadas, porque lá às vezes lota rápido, a mulherada enche o tempo lá. Exatamente. Vai ser no tempo eu mesmo? até tinha mandado um vídeo para os meninos, não sei se de repente se der para botar vai ser no alguma tempo. coisa no tempo. Deve ter algum contato lá, algum telefone que a pessoa consiga se inscrever. Legal. Que aí é elas que fazem, a gente fica meio por fora de como que funciona. Vai ser logo depois de São Paulo. Logo depois de São Paulo. Poucas semanas depois de São Paulo. Exatamente. E tá animado com a convenção, cara?
Animadíssimo, porque a convenção a gente sempre volta de alguma maneira melhorado, né, Lúcio? Sempre, A gente sempre. sempre volta edificado. Eu acho que Ganhar! essa síndrome tola de a gente Ganhar, achar que não pode ser consolidar. acrescentado, né, não pode ser melhorado, não Los pode. sangre. La sangre. La Vamos sangre. ouvir sobre la sangre. Isso é muito curioso, né, Lúcio? Que sangue em espanhol é feminino, né? La sangre. É la sangre, é a sangue, né? E em português é masculino, o sangue. Assim como a serpente de Gênesis, ela em português é feminino, a serpente. Em hebraico é masculino. Doideira. Nahash é masculino. Que Não é legal. feminino, né? É o serpente que É, enganou Eva. tem uns mistérios aí, umas curiosidades, né, nas línguas, né? Muito interessante. Mas a expectativa de São Paulo também é muito grande. Nós vamos levar 3 ônibus. Glória Eu a até, Deus. assim, achei que a gente conseguiria levar mais, mas não está assim, um tempo financeiro muito fácil para ninguém, né? Não O tá, país não. está passando uma fase complicada, né? Essa mudança de governo aí. Mas nós vamos conseguir levar 3 ônibus, o pessoal está bem animado. Tremendo. E a gente sempre faz também esse trabalho pensando no quanto a convenção abençoa, né, cara, a vida da igreja. Eu acho legal esse coração seu, porque o seu propósito é de abençoar o povo mesmo. Porque não existe questão burocrática que te obrigue aí. Não tem. Não existe vínculo Não. denominacional. Nenhum. Não existe A gente vai porque metas ama de visão qualquer celular, visão. não, a gente ama visão celular. Simplesmente você pega o seu povo e diz, gente, vamos para lá. E eles voltam cheios do abençoados, poder do Espírito Santo, animados, melhores como pais, como marido, como Líderes, esposo, como discípulos, líder. a convenção trata bastante. Pelo que a gente viveu esse ano em Bogotá, a expectativa do que eles estão reproduzindo aí vai ser muito Vai impactante ser para o Brasil. maravilhoso. Vai ser muito impactante, muito bom, muito joia. Sejamos luz. A família do César, né, o pessoal, eles são bênção, né, para o mundo, né, cara? Sem dúvida, para o mundo. Para o mundo. Para o Né? mundo. Hoje é uma família que abençoa os continentes da terra. Eles estão espalhados em tudo quanto é lugar. Então eu também estou com expectativa muito grande. Outra expectativa grande, cara, nossa caravana para Israel, Para cara. Israel. Pra Você Israel. sabe que eu não Aí, ó, vou a a nós aí, Israel. Aí, ó, maravilhoso. Abril Caravana. de 2024. Nós vamos juntos, gente. Para quem não sabe, a caravana esse ano, do próximo ano, né, nós estamos fazendo junto, eu e o apóstolo Acélio. E eu acho que vai ser já tivemos essa experiência no passado e foi muito positivo, né? Porque a gente divide lá o nosso tempo, as ministrações, os lugares e o tempo de comunhão na De Terra comunhão, Santa. não é aquela correria com Não. aqueles grupos absolutamente Grandes, gigantescos que você não consegue acessar os lugares, você vai com calma, você é ministrado, você tem um ônibus ali de luxo, com ar-condicionado, você tem um guia bom. muito bem escolhido, né? Geralmente a gente tem esses critérios e a expectativa muito, muito grande, cara. Eu estou com muita Porque ir a expectativa. Israel, Lúcio, a pessoa tem que ir com alguém. Você que está em casa, de repente, sabe, eu chamo ele de Lúcio. Tem essa liberdade porque são mais de 30 anos. Mas, assim, ir para Israel é bom ir com quem conhece o caminho. Verdade. Né? Às vezes a pessoa vai uma vez para Israel, já monta um grupo e fica perdido, e as pessoas perdidas também. Então, se eu estou indo para um lugar, conhecer o local, é bom ir com quem já conhece. Israel é riquíssimo. Você vê, eu estive 18 Mas vezes. se for com a pessoa errada, quantas pessoas que eu já vi indo para Israel e dizendo nunca mais eu volto aqui. Exatamente. Por quê? Porque a experiência foi frustrante. Eu começo até por essa questão, né? Às vezes está num lugar, nem sabe onde está. Exatamente. Não sabe. Faz o caminho às avessas. Às avessas. Eu já tive essa experiência, né, de fazer o caminho às avessas com um grupo, até de uma pessoa conceituada no Brasil. E eu fiquei assustado, assim, gente, mas tem uma rota, né? Tem uma peregrinação, tem todo um significado, né? Desde os tempos de Jesus, ou mesmo antes, né? Do Antigo Testamento. Para ir fazendo sentido, né? Para fazer sentido, até você chegar no ápice da caravana, que é entrar em Jerusalém. O caminho que até Jesus fez. A entrada triunfal e tal. Aí quando eu fiz isso ao contrário, com uma caravana, eu fiz, olha, mas está ao contrário. Primeiro nós fomos para Jerusalém, para depois para o batismo, né? Então, enfim... mas às vezes as pessoas olham valores e tem até umas caravanas aí que faz umas ofertas de valores
que eu já vi tanta caravana ficar no meio do caminho, cara. Eu já vi, eu tenho Eu pelo sei menos de dois história de amigos. gente que ficou em aeroporto. Não Eu tenho conseguiu pelo nem menos sair do Brasil. dois amigos assim que ficaram num prejuízo assim de absurdo porque a empresa vendeu um pacote num valor bem abaixo do valor de mercado. Ele conseguiu, é lógico, né, uma caravana de 4.000, você vende por 2 e pouco, você vai lotar a sua caravana, né? Só que essa caravana não sai, não paga nem o terrestre. E se chega lá, né, vai se hospedar mal, vai Se hospedar. se hospedar. E já tivemos vários casos de brasileiros que ficaram no meio da rua em Jerusalém, porque quando foram entrar no hotel não tinha sido pago. Nossa. A reserva não tinha sido feita. Aí os irmãos lá, e o coitado lá do guia, do pastor, porque a empresa não fez. E às vezes é um sonho da vida da pessoa, né? A pessoa levou 30, 40 anos sonhando com isso, juntando dinheiro. se organizou e tal, e perde a viagem. Perde uma viagem. Então, não corra esse risco. Nos dê de presente a sua companhia em abril do próximo ano. Já vale muito a pena começar a pagar, né? Porque se você começar a pagar agora, você ainda consegue parcelar, acho que em 19 vezes ainda, sem juros. E vamos ter tempos assim muito preciosos. Nós ainda não definimos alguns detalhes da caravana, né? Até de roteiro. E tem alguns lugares que eu gostaria muito de conhecer, que eu não conheço ainda. Você conhece a Caverna de Adulão? Não, nunca estive. Pois nós já passamos perto várias vezes, né? Ali no deserto, ali, Negued, ali aquela região. Mas nunca entramos. É um lugar que eu tenho muita vontade de conhecer. Porque Israel, cada metro quadrado tem um negócio. Tem uma história. Tem uma história. A gente acaba passando por muitos. Muitos, Mas eu tenho muita vontade de conhecer a Caverna de Adulão. Porque foi um lugar assim, extremamente marcante na história de um grande líder que foi Davi, né? Ele formar os seus valentes dentro de uma caverna, fugindo, né, do rei, fugindo, né, das dívidas, e ali ele formar os seus valentes. Eu tenho muita vontade de estar ali. Isso é fundamental, a formação, né? Eu gosto de uma frase que diz: é melhor formar e a pessoa ir embora do que a pessoa ficar e não ser formada. Nada. Então a gente às vezes não tem a mesma visão que Davi teve, né, de formar. E a base do governo de Davi todo foi aquele exército que ele formou na caverna. Na caverna, no momento mais difícil. Maravilhoso. As pessoas me perguntam muito assim, Luciano, mas 18 vezes em Israel? 18 vezes? Mas por quê? Por que volta lá? E é impressionante como cada vez que você volta, você é crescido, tem lugares novos. Acabamos de falar de um lugar que a gente não conhece. Que a gente não conhece. 18 vezes não fui na caverna de Adulão. Né, você vê a própria Magdala, que descobriram agora, foi em 2006, parece, que verdade. descobriram, o pessoal sentava ali na praia, na região ali da praia da Galileia, ficava ali na praia tomando cerveja, inclusive, muitos judeus e pessoas de outras nações, chupando picolé, tomando sorvete, e não sabiam que estavam em cima de Magdala. Aí o grupo católico comprou um pedaço de terra ali para construir um hotel. Aí eles foram construir o hotel, começaram a cavar e acharam debaixo a cidade de Magdala, conforme descrito na Bíblia, com inscrições que comprovam, né? Aí chamaram os arqueólogos e aí abriu o sítio arqueológico e descobriu. E bacana, né? Nós já visitamos lá algumas vezes. Na cidade de Magdala. Muito interessante. Israel é fantástico. É fantástico. Teve alguns anos que eu estava indo 2 vezes por ano. Eu estava indo em julho com caravana e em outubro em tabernáculo. Aí só eu e a minha esposa. Em outubro e julho eu ia com a caravana. E eu perdi a conta de quantas vezes eu fui, cara. Eu perdi a conta. Quantas vezes eu fui? Não sei mais, eu já perdi a conta. E quer dizer, e ainda assim, ainda tem muitos lugares interessantíssimos. Mas você foi muito mais de 20, porque eu já fui 18 e tiveram vários anos que você voltou a Israel. E você não pôde, eu lembro disso. Na verdade, a minha última ida a Israel, é impressionante isso, né? Mas agora olhando aí, a gente colocando 2024, rapaz, vão ser 6 anos depois, porque minha última ida a Israel foi 2018. Eu fui depois, eu fui ano passado. Foi 2018 que a gente foi junto. Foi aquela minha última ida. Aí em 2019 eu não fui. E 2018 eu estava com os meninos, né? Vitor e Rafael. Isso. Estava junto. Então foi a última ida. Fomos por Londres. Em 2019 eu não fui. Em 2020 veio a pandemia. Eu fui em 2019 com a minha família. Em 2020, 21 e 22 eu não fui. Não, do 22 eu fui. Ano passado eu fui.
E esse ano eu tô voltando agora, tô indo novamente. Mas enfim, mas sempre tem, cara. É Sempre impressionante. tem um lugar Sempre. diferente, uma descoberta nova. E a gente é muito acrescido. Um lugar assim que, para mim, nós conhecemos juntos, que marcou muito, foi Siló, cara. Siló, muito legal. Chiló é Chiló. maravilhoso. Lá teve um tempo lindo, a gente teve um tempo lindo em família, né? Que a Daniela, ela orou ali muito com os meninos ali, leu textos bíblicos, inclusive a gente tem 2 pedrinhas lá em casa, sou muito trazer coisa de Israel, ainda vai pedra, não sou muito trazer não. Mas tem 2 que a gente trouxe, que escrito os nomes dos meninos, de Siló mesmo. Porque ela lembrou, quando chegou em Siló, lembrou logo de Ana, né? E você conhece a nossa história, a história da minha esposa em relação a pedir a Deus um filho. De uma maneira assim que ela não podia, os médicos já tinham nos desanimado muito com isso. Perdemos 3, né? 2 gravidez, 3 filhos, um era de gêmeos. Então tenho 3 filhos no céu, 2 na terra. E aí quando ela pede, ela sempre ficava grávida até o 3º mês. No 3º mês ela perdia. Então quando ela engravidou do Vitor, que agora está com 18 anos, que foi o primogênito, ela no 3º mês, quando ela foi ao banheiro de madrugada, ela voltou para o quarto e olhou para mim e disse: amor, o nome dele é Vitor. Falei, hein? Se Deus falou comigo no banheiro, disse: o nome dele é Vitor, porque será vitorioso até o final. Então a gravidez realmente foi vitoriosa até o final, vingou, ele nasceu, está com 18 anos já. E depois veio o Rafael também debaixo de um milagre, porque também no parto do Rafael ela quase morreu. Eu lembro dela segurando minha mão, eu estava na sala de parto e ela dizendo: amor, não solta minha mão. E o Rafael nasceu debaixo também do favor de Deus, e Deus deu uma palavra para ela, que o Vitor ficava muito doente 4, 5 vezes ao longo de um mês. E Deus falou: quando nascer o 2º filho, o primeiro vai ficar curado. E quando o Rafael nasceu, dali para frente, o Vitor realmente ficou curado. Deus que cura, Rafael. Rafael. Aí deu um nome de Rafael, Rafa. Deus que cura. E aí, assim, lá em Chiló, ela tem muitas imagens e fotografias dela orando com eles lá e lendo o texto com eles, né? Para ver se incute na mente dessa geração que o nosso Deus é maravilhoso, que o Deus de Israel responde. Oração. E que eles são a prova viva do poder desse Deus transcendental, né? Que é transcendente, mas também é imanente, né? Ultrapassa esse universo, né? Os céus dos céus podem contê-lo, mas também caminha com a gente, está aqui com a gente nesse podcast, está com você aí na sua casa, no seu trabalho, você que está numa academia treinando agora, malhando. E você que está em casa e que nem crê nele, ele está aí. Que nem crê nele, ele está aí também. Cuidando, sustentando. Ele se revela pelas coisas criadas, na Bíblia, né? Romanos capítulo 1. Deus é uma coisa extraordinária. Maravilhoso. Então fica o convite, entre em contato conosco. Se você pode entrar em contato direto com a empresa, mas se você quiser, você pode mandar o seu contato para nós, a gente encaminha o seu contato para a empresa e a empresa entra em contato com você para você saber, tirar dúvidas e tal, enfim. Mas vai, Israel, se dê de presente, faça esse investimento na sua vida, você não vai se arrepender. Uma empresa muito séria, né? A gente já caminha com eles há muitos anos. Eu há mais de 20 que eu vou com eles. Eles levaram, inclusive, a esposa do ex-presidente da República, a Michele Bolsonaro. Foi com eles? Foi com eles também. Então, eles são um grupo, assim, bem respeitado. São muito sérios. São muito sérios. Às vezes o pessoal reclama, né? Porque eles não são, assim, não tem tanta facilidade de negociação como algumas empresas, que para levar faz qualquer coisa. Eles fazem qualquer coisa para te levar e não para te deixar. Então, eles não são muito de negociar. Não pode, não pode, mas são muito sérios. Então é que a gente trabalha com eles por causa disso. Meu amigo, vamos falar aí do Conexão, cara. Pois é, rapaz. Depois de 14 livros, né, chegou... Eu já devo ter escrito umas 14 linhas de alguma coisa na vida. Já chegou o 15º. Mas eu sei que você tem coisa boa aí para produzir. Eu quero te estimular a botar isso na mão das pessoas. Uma hora sai. Meu amigo, eu recebi uma mensagem de uma pessoa assim: os seus livros, um cara preso, os seus livros me mantiveram vivo na prisão. É muito forte, né? Muito forte. Agora eu estou saindo da prisão, eu vou procurar uma igreja e vou ser um homem de Deus.
Cara, isso não tem Não tem preço. preço. Então o livro, na verdade, a ideia do livro não é pra gente, né? Você não frutifica para si mesmo, né? Macieira não come maçã, abacateiro não come abacate, né? Limoeiro o fruto não é pra gente, o fruto é para os outros. Então a gente não pode deixar de tirar da gaveta, tem que tirar da gaveta e tem que pôr para as pessoas terem acesso. Estou te falando da liberdade de amigo que eu tenho e eu sei que você tem o conteúdo. Antes, você sabe, né, Lúcio, que esse aqui, o Aprenda a Viver no Sobrenatural, ele foi um dos livros que assim eu mais amei, o Aprenda a Viver no Sobrenatural. Nós estamos com uma série na igreja aí sobre esse tema, Vivendo no Sobrenatural. Vivendo no Sobrenatural. Esse livro aqui, os últimos 4 capítulos dele, eles são bem mais informais, mas eles são riquíssimos. Os primeiros 8 capítulos, tem 12 capítulos. Os primeiros 8 capítulos são mais técnicos, bíblicos, a gente se aprofunda na palavra, mas os últimos 4 a gente põe isso em prática e realmente é algo maravilhoso. É um dos livros que eu mais amo, na verdade. Assim, se eu fosse pegar para ler, eu ia pegar esse para ler primeiro. Né? Agora, depende muito da necessidade das pessoas. Do momento. Né? O livro tem muito a ver com o momento da gente, né, cara? Às vezes você lê um livro, assim, poxa, tem um livro bom e não te impacta tanto. Às vezes você vai ler o mesmo livro num outro momento e ele vai falar profundamente. É o seu momento. É o momento. É igual você chegar numa farmácia, né? Lá, eu quero um remédio, mas qual, né? Se o cara Depende da dor de barriga, né? Se o cara chegou na farmácia e falou assim, o senhor tem aí remédio de rato? O farmacêutico perguntou, seu rato tem o quê? O outro livro é o Techuvá. Techuvá é esse aqui, que eu gosto muito também, porque ele vai além da questão da espiritualidade, né? Porque no Brasil a gente tem os extremos, né? A gente tem a visão de que o espiritual é uma coisa, o secular é outra. Em hebraico, não tem diferença. A palavra espiritual é para tudo. Ir levar o lixo para fora de casa é um ato espiritual. A palavra hebraica é avodá. Avodá é usado para cultuar, para adoração, e também é usado para serviço. Qualquer Se serviço. eu vou lavar a louça de casa, é avodá. Eu vou cantar um louvor, é avodá. Eu estou no culto com as mãos levantadas, é avodá. Não tem como separar o homem natural do espiritual. Tudo é espiritual. Tudo é espiritual. Então aqui, por exemplo, a gente tem um capítulo inteiro só para tratar da questão da saúde física. Cuidado com a alimentação, exercício físico, cuidado emocional, mental. Então, assim, ele é um livro muito prático nesse sentido. Que é uma área, né, que a maioria dos cristãos, assim, fora alguns segmentos aí que são mais cuidadosos, não tem, assim, não leva isso tão a sério, por não ter essa visão espiritual. Então, essa semana eu estava em casa, o meu teólogo de plantão, Isaac Levi. Ele é um teólogo de plantão que não fez teologia, mas é um teólogo de plantão. E a gente conversando, e ele levantando uma questão muito séria. Você não vê uma pessoa pedindo perdão, se arrependendo pela glutonaria. Exatamente. Né? Você não vê uma pessoa se arrependendo, eu estou confessar aqui porque eu comi... E com seriedade, não só falar da boca para fora, mas com seriedade. Né? E que a Bíblia trata como uma obra da carne, como qualquer ato sexual ilícito. Entendeu? Então, essa falta de cuidado com o corpo, que a Bíblia diz que é o templo do Espírito Santo, que os cristãos, na maioria, nós pastores, né? Vou colocar nós pastores. Hoje eu acho que nós estamos bem mais antenados. Hoje você está me perguntando se eu ainda faço musculação. Eu faço por necessidade, né? Porque é orientação médica, você tem que fazer musculação o resto da sua vida. Você tem que fazer fortalecimento de joelho, de lombar o resto da sua vida. Quer dizer, e a gente se cuidar com esse entendimento. Não tem Templo do Espírito Santo. Templo do Espírito Santo, não tem nada a ver com estética, nós já passamos dessa fase. Né? Nós já estamos casados, felizes, essa parte da estética já... Que também não tem nada de errado nem de ruim, porque é coisa boa você chegar na frente do espelho e ver que não está tão barrigudo. E gostar do que viu. Que não está tão despencado assim, que as coisas estão mais ou menos no lugar ainda, apesar da idade, enfim. Mas pensar nessa questão da saúde, né? E olhar isso como algo espiritual. Exatamente. E, na verdade, Lúcio,
Isso que você está dizendo é sensacional, porque nós pastores e a igreja, de uma maneira geral, acaba elegendo alguns pecados especiais. E agora, a moda agora é o homossexualismo, Exatamente. né? Então É a o da gente moda. elege alguns. Por exemplo, a igreja, se um Billy Graham dizia algo interessante. Ele dizia, se um diácono chegar na igreja bêbado, qualquer pastor em qualquer igreja vai tirar ele da função até ele se recuperar daquilo ali. Mas se esse mesmo diácono chegar na igreja, ele não tiver cheio do Espírito Santo, a gente não vai se importar. Mas o mesmo versículo que diz, não vos embriagueis com vinho, É o mesmo que diz. acrescenta dizendo, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então a gente elege algumas coisas. Por exemplo, a igreja, ela ao longo dos anos ela foi cruel com qualquer pecado sexual, sobretudo com infidelidade. Ela é radical com essa coisa. Por quê? Porque a igreja é a noiva. Jesus é o noivo. Então isso na mente da igreja, de uma maneira bem subjetiva, está entranhado, está embrenhado na mentalidade coletiva da igreja. E o pastor, por sua vez, acaba se focando nessas coisas. Mas esses pecados que parecem ser menores, muitas vezes Deus os vê, alguns deles, até como uma gravidade maior. Vou citar um texto aqui que você vai ver como que é impressionante. O texto diz assim, tem 6 coisas que o Senhor detesta e tem 7 que a sua alma abomina. Bom, se Deus tem 6 coisas que ele detesta, mas tem uma 7ª que é a pior de todas, vamos ver quais são essas 6. Aí ele diz, olhos altivos, que tem a ver com orgulho. Aí ele fala, mãos que derramam sangue inocente. Cara, tá falando de assassinato. Pés que se apressam para o mal. E aí quando você vai vendo, você vai ver qual é a 7ª. Eu quero saber qual é a 7ª, que é que ele mais detesta. O fofoqueiro. O que semeia contenda entre os irmãos. Que nesse livro aqui, no Tchuá, a pessoa vai ver que tem um pecado chamado Lashon Hará, que é a língua maligna. Que a gente tem que trocar por Lashon Hatov, que é a língua benigna. Que por causa desse pecado da Lashon Hará vem a Tsarat. Porque a palavra torpe, que a Bíblia diz que não haja na vossa boca nenhuma palavra torpe, só que no hebraico não tem palavrão. Exatamente. O que é uma palavra torpe? Santa. O que é uma palavra torpe? É contrária à promessa. Né? Porque se não tem palavrão, porque na nossa cabeça a palavra torpe é falar um palavrão. Exatamente. Mas lá não tem. Não tem. É a palavra contrária à promessa. Deus falou A, você disse que é B. Então você está contra a palavra de Deus. E é interessante que tem uma expressão em hebraico que chama lelihut. Lelihut. Lelihut está aqui também. É quando eu falo de um assunto de uma outra pessoa que eu não sou parte nem do problema nem da solução. E eu fico naquelas conversinhas. E aí a internet é uma festa. Né? A internet você vê que tem virou o tal do cancelamento. Um casal que apresenta o filhinho dele, eu vi um tempo atrás aí, um casal, os dois são brancos, tem um filho negro que eles adotaram. E pessoas assim, do nada, começaram de uma maneira racista a odiar a criança e falar contra a criança. A Bíblia diz que essa é a 7ª coisa, é aquela que Deus diz o seguinte, isso aí eu vomito, é eu odeio. Pior do que assassinato, segundo o texto de Provérbios. Então, assim, pecado é pecado e pronto. A gente tem que tratar, porque nós somos seres tripartidos, né? A Bíblia diz lá em Eclesiastes, Tessalonicenses 5:23, e todo o vosso pneuma, todo o vosso psique e todo o vosso soma, quer dizer, todo o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados e irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, são todas as áreas, tem que cuidar da área espiritual. Tem que cuidar. Isso que é o Techuvá. Então, abre aqui. Olha, adquira. Se você pode procurar nas livrarias, você pode procurar agora na livraria aqui do pastor Jonatas. O pastor Jonatas ficou com alguns exemplares aí para poder atender a igreja, e se acabar os volumes que ele ficou, ele pede mais ao apóstolo a sério, mas aí vale muito a pena você adquirir e ler, vale muito a pena. Esse aí em especial, e o sobrenatural, a pessoa só vai conseguir mesmo aqui com o Jonatas, ou diretamente na nossa loja, que é visãogospel.com.br, visãogospelstory.com.br. Eu acho que eles têm aí esse endereço do visãogospelstory.com.br. Aí, então é só com a gente, tá? Aí, loja oficial do Apóstolo Acélio. Agora esse aqui não. Esse aqui que eu lancei agora, é o 15º livro, ele pela primeira vez é por uma editora secular. Ele se chama
Conexão. E ele é um livro feito por uma editora secular. Está espalhado. Esse aqui você consegue em tudo que é lugar, né? Quer ver? Coloca aí os lugares. Aí. Você consegue aí Visão na Visão Gospel, Gospel, que é nossa, mas consegue pela Amazon, você entrar lá agora, na Americanas, Magazine Luiza, Shoptime, Submarino, Viseu, Apple Store, Barnes Noble, Google Books, Kobo, Livraria Cultura e o UC também. Então, e também tem ele em e-book, tá? Para quem prefere em e-book, você consegue no Amazon, na Apple, e assim que vai. é nos Estados Unidos, e em Portugal tem ali a Livraria Cultura e o UC, que é Portugal. Legal. Então tem um monte de lugar, dá para adquirir. E é um tema que tem tudo a ver com o que a gente está vivendo hoje, né, cara? Exatamente. Inclusive, eu queria assim, conversar com você sobre o assunto, né? Você está muito novo, né, e fresco, e está falando bastante sobre o tema, e que eu acho que é um grande desafio que a igreja enfrenta hoje, é a igreja pós-pandemia, cara. Porque a pandemia já passou há alguns anos. Há quantos anos? Mais de 2. 2020 foi o pesadão da pandemia. 2021 começaram a aparecer ali as vacinas. E 2022 praticamente voltou ao normal. Voltou ao normal 22. Quer dizer, 22 nós já estamos já no meado de 23. Mas tem gente que ainda não saiu de casa. Não. Muita gente adquiriu uma síndrome chamada síndrome da caverna. Ela só se sente segura dentro de casa. E essa síndrome, como a maioria das síndromes, né, ela exacerba uma realidade ruim, ela exagera, ela põe uma lente de aumento nos nossos olhos de uma realidade ruim. Então você olha para uma formiga e você vê um dinossauro e diz, vai me devorar. É comum, a gente passa, porque a gente até entende, né? Tem alguns países, principalmente o pessoal, o japonês, colocar o japonês, que eu acho que é o mais cuidadoso com essa parte da saúde. Nós fomos à Coreia também, a gente viu isso lá. É comum você ver uma pessoa que ela está resfriada, ela sai de máscara na rua para ela não contaminar os demais. Isso. E isso é algo muito saudável, que eu acho que a pandemia... Daquele lado do mundo é normal. Que eu acho que até a pandemia pode ter deixado isso como um legado para nós. Nesses dias eu estava em algum lugar, tinha uma pessoa de máscara e ela falando, não, eu estou de máscara porque eu estou resfriado e tal, papá. Então foi um hábito, acho que um hábito bom que ficou. Mas é comum você ver pessoas saudáveis ao ar livre, numa praça, de máscara, caminhando sozinha, sem ninguém, de máscara, com medo. Porque ela está vendo uma realidade aumentada. Na mente dela, ela está vendo um perigo que as outras pessoas que não estão sofrendo dessa síndrome e outras semelhantes não estão vendo da mesma forma. É como se você visse alguém com um fone de ouvido dançando e você que não está ouvindo aquela música, você fala, por que esse cara está se balançando assim, né? Então é uma realidade interior que de repente até você que está aí nos assistindo pensa assim, mas as pessoas não entendem, parece que... E eu quero dizer que a gente entende o seu lado. E é importante saber que tem saída para isso. E elas estão, na verdade, desconectadas. Desconectadas. Aí precisa... da conexão. E que é muito interessante porque Cristo morre na cruz para nos reconectar. Paulo deixa isso bem claro, não era uma linguagem daquela época, porque essa é uma linguagem, na verdade, tecnológica, é uma linguagem pós-moderna, é uma linguagem dessa nossa geração, conexão, mas ele usa uma palavra que é similar, né? Ele diz que Cristo, quando morre na cruz, ele desfez a inimizade e estava reconciliando o mundo com Deus, né? Ele não estava imputando ao mundo os seus pecados, mas reconciliando o mundo consigo mesmo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, o que ele basicamente está dizendo no texto é: Cristo veio e, sem imputar pecado aos homens, estava reconectando os homens com Deus e nos deu o ministério da conexão. Se fosse atualizado na linguagem pós-moderna. Pós-moderna seria... A Bíblia na linguagem de hoje. Na linguagem tecnológica. Mesmo, né? Então, assim, é conexão. Então, às vezes, o nosso sinal de Wi-Fi espiritual e psíquico fica muito fraquinho. E a gente começa a ter algumas dificuldades de se relacionar com pessoas. A gente começa a ter essas síndromes de antissocial. A gente começa a se
resignar, se encolher, se afastar, se esconder das relações, porque as relações ferem. E Deus não quer isso. O ser humano não foi feito para isso. E o papel da igreja, meu amigo? Porque isso vira um grande desafio para a igreja, né? A igreja, nós tivemos assim uma certa facilidade de a gente se adaptar na questão de transmissão, porque nós já tinha, você também, né, já teve programa na Band, televisão, essa coisa toda, você tem canal local. Então, essa parte de transmitir culto e tal, nós não tivemos dificuldade. Né? Não tivemos. A gente já fazia. Já fazia. Né? A gente simplesmente aprimorou, melhorou, tudo mais. Mas muitas pessoas transformaram essa coisa da transmissão na sua igreja. Estilo de vida. No seu estilo de vida cristão. E se ausentou do templo, se ausentou da comunhão dos irmãos, se ausentou da conexão humana. Qual o desafio, o papel da igreja, o que fazer para a gente superar e alcançar essas pessoas que estão desigrejadas, mas não são anti-igreja no sentido de... porque tem os desigrejados que são a igreja... Não tem preconceito teológico. A igreja é quase maligna, né, na cabeça de alguns aí, né? Já deixou de ser o corpo de Cristo, está quase que o corpo do Satanás na Terra, porque os caras falam tão mal da igreja que esqueceram que é o corpo de Cristo. Quer dizer, mas esse público não tem esse preconceito, assim, amam a igreja, mas o medo, o trauma, enfim... O costume de ter ficado online. O que fazer para reverter, meu amigo? Então... Desafio da igreja pós-pandemia. Tudo isso é um trabalho lento, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Nós, quando começamos a trabalhar com grupos pequenos, nós tivemos que ensinar as pessoas a se reunirem nas casas, porque elas tinham dificuldade com isso. Quando as nossas mulheres começaram a pregar e ensinar, as pessoas da igreja, mesmo as senhoras da igreja, tinham dificuldade de ouvi-las, queriam ouvir só o pastor, porque havia uma mente retrógrada demais, machista, e que não entendia o que Shaul Rachalia falou quando ele disse que em Cristo Jesus, aos Gálatas, não tem macho nem fêmea. Deus não tem um Espírito Santo para o homem e uma Espírita Santa para as mulheres. É o mesmo Espírito que está em um, está em outro, e Deus usa o homem e a mulher. Mas tudo isso foi superado. Hoje em dia tem pessoas que escutam minha esposa ministrar e não querem me ouvir mais. Então, todos os caminhos, o Nelson Mandela disse uma coisa muito interessante sobre isso. Ele disse, as pessoas não nascem odiando, elas aprendem a odiar. Se elas podem aprender a odiar, também podem aprender a amar. Então, as pessoas não estavam desse jeito antes da pandemia. Elas ficaram desse jeito por causa da pandemia. Então, agora nós temos que fazer o caminho de volta. Que não é fácil. Que não é fácil, mas ele é com paciência e com ensino. As pessoas precisam entender que a própria palavra eclésia, igreja, ela é uma koinonia, ela é uma comunhão entre pessoas, entre seres humanos. Ela é de relacionamento interpessoal. Que nunca será substituído por rede social. Nunca será, nunca. Não tem como. como. Na verdade, se a pessoa entender a importância disso, os bloqueios vão cair por terra. Então, em vez da gente só bater, eu acho que isso é uma questão que nós pastores temos que ter em mente. Em vez da gente bater no fato da pessoa querer ser online só, a gente precisa mostrar para ela o valor do presencial, que tem coisas que só acontecem no presencial. Por exemplo, não existe céu online, você vai para o céu presencial. Ninguém quer ir para o céu online. Não, vou online. Não, você quer ir presencial. Então, existem muitas coisas na palavra de Deus que elas são presenciais. A Santa Ceia, o momento de você ceiar junto, de olhar nos olhos do irmão, de abraçar, de ouvir a palavra com outras pessoas. O próprio privilégio que nos foi devolvido de pegar a mão, que na época de Paulo era beijo santo, ósculo santo. Então esse contato, essa relação interpessoal, ela é insubstituível. O online, ele é um paliativo, quebra-galho, é um paliativo, é melhor que nada. Eu também vejo assim, até hoje. Porque nós estamos online, a pessoa que está malhando agora,
está caminhando, que está nos ouvindo, ou que está fazendo almoço, eles nem estão nos olhando, está só ouvindo. É melhor do que estar ouvindo bobagem. É melhor do que estar ouvindo bobagem. Então, ou não está ouvindo nada. O online é muito importante, mas ele não é tudo, mas está muito longe, ele é muito pouco, ele só é melhor que nada. Mas não tem como comparar. É igual. Agora, de fato, a igreja, o desafio, né? A igreja foi desafiada a se adaptar à pandemia, né? Portas fechadas, foi um tempo muito difícil para alguns pastores, então nós vimos muitas igrejas fechando, de fato, as portas e não conseguindo se abrir depois, né? Então ela teve que se adaptar e agora ela tem que se adaptar após pandemia. Exatamente. Né? De resgatar esses irmãos. E nós somos uma igreja em célula, né? Já há muitos anos. Eu acho que é uma grande ferramenta, né? Porque aquelas pessoas que às vezes têm dificuldade com o tempo, com a multidão, ainda têm um acesso ao grupo pequeno. Grupo pequeno. Que já é um caminho, já é de conexão. De conexão, vai fazer uma rota, vai ajudar, né, a trilhar esse caminho de volta ao tempo. Exatamente. Né? Nós precisamos uns dos outros. E a igreja pode fazer muitas coisas para ajudar isso. Uma das coisas que eu percebo, por exemplo, que você tem aqui com excelência, nem todo mundo consegue ter com essa excelência, mas pode ter de uma maneira mais simples, como uma cantina que seja, é criar ambientes de interação. Né? Conheci aqui ontem o Nosso Café. Rapaz, cara, não é um café qualquer, é o nosso café, mano. Cara, que sensacional. Eu estava observando as pessoas, a interação, aquele momento, porque a gente pensa que igreja é só o momento que eu estou com a mão levantada, adorando, ou clamando, ou impondo a mão sobre o enfermo. Não. Deus age nessa interação, nesse sorriso, na brincadeira ali na mesa. Então, eu comentei isso com a diretoria, eu falei com a diretoria, falei, gente, fazendo uma avaliação, porque o café é novo, né? Tem eu acho que está indo para o terceiro mês agora, e eu fazendo uma avaliação com a diretoria, eu falando assim, olha, gente, como qualquer negócio que você monta, tem um tempo até você ter algum lucro, né? Mas eu falei para a diretoria, falei assim, gente, eu confesso para vocês que hoje não é a minha prioridade, eu não estou preocupado em ver o lucro desse negócio, porque só em ver a interação dos irmãos e a gente promover um ambiente onde o lucro é esse. Onde as pessoas podem chegar, não tem lucro maior que chegar esse. Mais cedo. Às vezes um pai que traz um filho para um ensaio e ir embora para casa, ou não tinha para onde ir, ele tem um ambiente. Esses dias eu cheguei aqui, tem um pastor que é um médico, muito amigo nosso, e o filho dele faz teclado com Magui. E eu cheguei aqui à tarde, está o pastor ali lendo, tomando um café aqui de tarde, enquanto o filho está fazendo aula, e aí tem esse ambiente, então, porque ali também é um ambiente de leitura, né? Porque o pastor Jonatas colocou ali a livraria dele, e é um ambiente de leitura, você pode pegar uma Bíblia para ler, você pode pegar um livro para ler, e tem esse ambiente onde eu faço minhas reuniões agora ali. Às vezes, quando eu reúno 2 ou 3 só, eu me reúno ali, porque é um local assim, de comunhão. A igreja precisa disso. Isso é um exemplo que a gente está dando. Que a gente vê, a igreja de Bogotá tem, né, aqueles ambientes. Mas a pessoa que está assistindo, ela tem que sempre entender que cada um tem a sua realidade e ela tem maneiras de fazer isso. Tá? Você viu que na época da primeira campanha que o presidente Bolsonaro ganhou as eleições, as lives dele era cheio de gambiarra, pendurada, e alguém segurando a luz aqui. Então existem maneiras de fazer, porque essa pessoa escuta uma coisa, ela fala assim, mas isso é você. Por exemplo, você fala assim, isso é você que fez teologia, então você tem esse conhecimento. Não, mas você pode conhecer alguma coisa. Então a gente precisa entender que cada um está no seu nível. Então tem uma maneira de você fazer uma cantina, de você criar um ambiente na sua igreja simples, que as pessoas possam interagir, inclusive por homogeneidade. O Ministério de Crianças, o Ministério de Adolescentes, o Ministério de Jovens. Então tem maneiras de fazer. Não é para pessoas assistir e ficar desanimada. Eu quando fui para a academia primeira vez, que eu estava com 45 anos e a médica falou, você tem que ir, você tem que entender que você está ficando velho, você tem que ir. E você tem que fazer musculação. E ela mandou e eu fui fazer musculação. Chegava na academia, pegava para pegar o peso, ou pegava, o camarada chegava perto de mim, um cara enorme, igual um guarda-roupa, olhava para mim e dizia, posso conversar com você? Eu dizia, claro. Aí ele
Eu saía da cadeira, ele pegava o pino lá em cima, E colocava botava lá embaixo. aí fazia. Bum, E olhava, dava aquela olhadinha pra mim. Quando ele terminava, Você tirava lá de eu baixo, tirava o pino lá de baixo, colocava botava lá em cima e e dava uma olhadinha pra ele. Qual é o problema? Cada um no seu nível. Ele está no nível dele, eu estou no meu nível. A gente não pode parar. A gente não pode deixar de fazer. A gente não pode ficar esperando estar tudo perfeito para fazer. Começar é 50%. Então, criar ambientes de conexão é uma das maneiras. Uma das coisas que ajuda muito, e agora eu estou falando de família na conexão, é tempo de mesa. Inventa um tempo para se assentar em volta de uma mesa. Mesa é um negócio muito poderoso. E uma coisa que precisa virar uma prática nesse tempo de mesa é desligar esse negócio. Essa caixinha, ela tem um poder extraordinário, né? É uma caixa mágica. Você imagina, inclusive hoje em Orlando, você digita numa caixa dessa daqui, alguma coisa, de repente, como num passe de mágica, aparece um carro na sua frente. Você não precisa falar nada, porque já sabe onde vai te levar. E sem motorista. O Elon Musk colocou 200 táxis robôs para fazer um teste. Sem motorista, o volante vai só virando e fantasmagoricamente você sentado ali no banco de trás. Essa caixinha é maravilhosa. Mas qual o problema dela? É o mau uso. Tudo no mundo é mau uso. Por quê? O mau uso, ela me conecta com quem está longe e ela me desconecta de quem está perto. Ela valoriza quem está lá longe. Mas às vezes eu estou na mesa com uma pessoa super interessante. E estou mexendo nela. E eu, em vez de desfrutar daquele momento, eu estou aqui, como que dizendo para a pessoa que está na minha frente, isso aqui é mais importante. Aqui, é mais interessante que você. É um horror isso. Mas é um dos problemas. Os fones de ouvido que nos desconectam aqui, nos conectam com coisas distantes. Então, assim... Então, mas fica a dica, né? O tempo de mesa... Desliga. É importantíssimo. Desliga o celular, coloca de lado, não tem assunto aqui que seja mais importante do que família. Né? E conversar e rir, conversar fiado, zoar um ao outro. Conversar trivialidades. Isso é bom para a saúde mental. A gente não pode estar conversando só sério o tempo todo. A vida não aguenta isso. Nem o músculo do corpo aguenta estar tensionado o tempo todo. Vai te arrebentar. E psicologicamente é a mesma coisa. Então tem que relaxar. Eu acho lindo Jesus é lindo demais. E vendo que os discípulos andavam de um lado para o outro, eram muitos que iam e vinham. Senhor, em teu nome aqui os demônios nos sujeitam. E, empolgados, Jesus os chamou a um lugar à parte, disse, vinde a um lugar à parte e repousai um pouco. Legal, né, cara? Esse Jesus, ele é maravilhoso. Quer dizer, há 2000 anos atrás, ensinando a gente a conviver. Vai ter que respeitar. Há 2000 anos atrás, já nos ensinando a conviver com as tensões de hoje. Se há 2000 anos atrás ele já estava preocupado com a correria dos discípulos, imagine se fosse hoje. Imagina a correria de dinheiro, de trabalho, de família, de ministério, de tanta coisa. Uma porcentagem enorme das doenças são de fundo emocional. Né? Elas vêm de fundo emocional e aí não vai aparecer no exame, né? E realmente é um negócio seríssimo. Então, assim, tempo de mesa, criar ambientes assim, colocar na agenda tempo para isso, para trivialidade. Aprender a ouvir. Ouvir é uma tarefa poderosíssima que está sendo descartada. As pessoas precisam ser ouvidas. Por isso que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca só, para a gente ouvir mais. A gente ouve e tanto falar isso, menos. né, cara? E às vezes na prática, dificuldade, né, de parar para ouvir. Né? Eu já fiquei, Luciano, 1h30 no gabinete com a pessoa falando, ela precisava falar. Só isso. 1h30 depois, ela falou, pastor, o que o senhor tem a dizer? Eu falei 10 minutos, orei por ela. E a pessoa depois me disse, pastor, aquele dia minha vida mudou. Falei, gente, mas eu não fiz nada. Só ouviu. Só ouvi. Né? Freud dizia que era possível curar as pessoas apenas deixando-as falar. Que era um cara totalmente louco para algumas coisas, mas que foi muito inteligente, considerado o pai da psicanálise. Ele falava desse poder de deixar as pessoas se expressarem. De alguma forma. Isso é conexão. Às vezes o casal pensa que o que está faltando neles é comunicação, e o que está faltando é conexão. Não é nem que eles não estão se comunicando, é que eles não estão conectados.
E essa conexão, ela passa muito pelo ouvido. É muito importante parar e ouvir, não as palavras que o outro está falando, mas o que o outro está querendo dizer com as Por palavras. trás das palavras. É ouvir não a boca, é ouvir o coração. É um desafio. Cadê? Aqui, ó. Só pela deixa do podcast você não pode ficar sem ler, de hipótese alguma. Né? Procura aqui com o pastor Jonathan, procura em todas essas opções que você viu aí, que foi apresentada, mas não fique sem ler. É um desafio da pós-modernidade e nós, como cristãos, né, que temos toda essa cosmovisão de conexão, porque é conexão interpessoal, é conexão todos os níveis sociais e, acima de tudo, a nossa conexão com Deus, a importância, né, da gente se relacionar. Tremendo, tremendo, meu amigo. Inclusive tem um capítulo que a gente fala sobre a importância da desconexão, né? É conexão e desconexão. Tem hora que a gente tem que desconectar. E aí eu vou explicar ali a importância disso. Todo mundo precisa, né, desse momento. Eu estava conversando esses dias aqui no podcast, foi até o pastor Gédes, e a gente falando do joguinho do celular, que eu tenho meu joguinho de celular. Porque tem hora, irmão, que eu paro tudo, que eu preciso. E vou pro joguinho. É a hora de eu me desconectar de tudo, porque ali, às vezes, 10, 15 minutos brincando ali, dando tiro, levando tiro. Ou quando eu vou pro stand dar tiro, que eu sou atirador esportivo agora, então eu vou pro stand, eu sento lá e fico lá 1 hora dando tiro, totalmente desconectado com fone para não ouvir o barulho ali, pá, sai dali, irmão. Pronto. É uma descarga daquela tensão. Que é uma coisa que a gente precisa até respeitar do outro, né? Isso. Às vezes o marido precisa, a esposa precisa, um filho precisa ter o tempo dele, né? E essa coisa que é importante pra gente. A gente trabalha tudo isso nesse livro. São assuntos realmente fundamentais. Às vezes a pessoa olha aqui, Lúcio, a pessoa não tem noção, até mostrei ontem na igreja, a pessoa olha aqui, ela não vê na capa desse livro que tem um número aqui, né? Não sei se eles conseguem botar pra gente aí o livro, que tem coloca no telão de novo aqui. Um número na capa. Eu queria ver se a pessoa, você que está assistindo nosso podcast, consegue ver o número. Eu vou pedir até para você escrever aí embaixo. Você está assistindo, se tem lugar para escrever. Escreve aí qual é o número que você está vendo na capa do livro Conexão. Porque tem um número na capa do livro. Próximo, Conexão, vai, passa. E eu quero que você escreva aí qual o número que você está vendo. Se você está vendo um número, né? Todo mundo vê o número errado. Errado, vamos ver. Escreve aí, eu quero que você escreva. Eles vão, daqui a pouquinho, eles vão conseguir lá. Ou abre aqui na minha câmera aqui, ó. Já conseguiram lá. Eles já estão mexendo. Aí tá. Aqui está o livro. Aqui tem um número aqui na capa desse livro, né? Tem várias coisas ali conectadas e tal. E tem um número mostrando que essas linhas todas, tá vendo? Cada uma dessas linhas representa esse número. Está mostrando ali a conexão. Escreve aí qual o número que você acha que está aparecendo ali. E depois entra nas redes sociais e fala para o apóstolo Acélio. E comenta. E é curioso, mas eu vou dizer agora. Não estou dando só esse tempinho, mas eu vou dizer agora. As pessoas normalmente pensam, Lúcio, que ali está o número 7. Porque esse sinal aqui, que parece um cajadinho, lembra um pouco o número 7. Mas, na verdade, isso daí é também uma letra. Eu digo também porque toda letra hebraica é um número, ele equivale a um número, né? O Aleph equivale a 1, o Beit equivale a 2, o Gimel equivale a 3, o Dalet equivale a 4, o Rei equivale a 5 e o Vav, que é esse aqui, equivale a 6. Depois vem o Zain, que equivale a 7. Parece o 7, mas é 6. É 6. E se chama Vav. V-A-V. Vav. Essa letra é muito interessante porque ela significa conexão. Se você for dizer, todas as letras hebraicas, elas têm um símbolo. O símbolo dela é gancho. Era o gancho que eles usavam
para conectar a Mishkan, que é a tenda do tabernáculo, na terra, no chão. Então o que prendia, o que conectava ela no chão era o vav. Era o gancho. O gancho. Se uma pessoa colocar um quadro na casa dela e botar um preguinho para prender o quadro, é vav. Ela está prendendo com um vav, com um gancho. E esse vav, que é esse gancho, ele serve para quê? Para conectar. Conectar o quadro na parede, conectar a tenda no chão, conectar. Quando você escreve as palavras em hebraico e usa essa letra aí, ela, às vezes, na sua maioria, ela parece como uma conexão, que seria o nosso E. O nosso E. Eu e você. Eu e você. Então seria Ani, Ve, Ata. O que me liga a você é o Vav. Por exemplo, se eu falar céus e terra, né? Shamaim, que é céus, Ve Haaretz. Céus e terra. Então o V liga o céu com a terra. Então, tudo na Bíblia, quando você está lendo a Bíblia hebraica e uma coisa está ali unindo com a outra, está unindo, está conectando, é Vav, que significa gancho e que numericamente é o 6. Você sabe que a Torá, os números, você pegar uma Torá na mão, os números, as páginas, na página número 1 está Aleph, página 2, Beit. Então aparecem letras, porque as letras hebraicas têm equivalência numérica. Até o 10 vai assim, depois começa a pular de 10 em 10, depois de 100 vai até 400 e tal. E aí você junta letra com letra e você forma tipo um algoritmo romano. Tá? Equivale. Então o algoritmo romano, que o x equivale a 10, mesma coisa. Esse aqui vale 6. Tá? Olha que coisa mais interessante e curiosa. Por que eu coloquei isso na capa do livro? Porque lá dentro do livro eu vou falar sobre a importância do Zayin, que é o 7. Porque a cruz, ela não tem só o braço horizontal, ela tem o braço vertical. Não é só conexão humana, é conexão com Deus, que é a principal. E as pessoas dessa geração, elas estão totalmente conectadas assim, horizontalmente, mas elas estão se esquecendo da espiritualidade, que é a conexão com a transcendência, com o sobrenatural, com Deus. E se ela ficar só nesse 6, ela tem um problema, porque 6 na Bíblia é o número do homem, é o número da limitação. O homem foi criado no 6º dia. Em 6 dias para o homem todo o seu trabalho, mas o 7º é do Senhor. Então 6, Jesus ficou na cruz 6 horas, de 9 da manhã às 3 da tarde, para pagar o pecado do homem. Parece um homem, inclusive, essa letra em pé. Parece aqui uma pessoa em pé, a cabeça e o corpo. Então esse é o número do homem. E o curioso, que é de conexão, que no hebraico moderno é V. O Vav é a letra V. No hebraico antigo é a letra W. O W que tem som de V, como em Valmir, como em Walter, como em Wanderson. Então é o W. E a rede de conexão mundial de computadores, que a gente chama de internet, em qualquer página que você entrar, você tem que colocar Vav, www. O www é essa letra 3 vezes, que equivale a um número. 666. O número 6, né? Que, na verdade, não é um chipzinho, não tem nada a ver com vacina. Se tomares alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Tem nada a ver com isso. Apocalipse 13 está mostrando que o número do anticristo e da besta, que é 666, é o 6 que tenta virar 7, mas nunca vira. 666. É o homem pelo homem para o homem. Então é a besta, o anticristo e o falso profeta, que quer dizer que é Deus, que está lá em Tessalonicenses, se assentará no templo de Deus, querendo parecer por Deus, e dirá, eu sou Deus. Então é a divinização do homem, é a dispensa de submeter-se a Deus, é tornar Deus algo obsoleto, e nós podemos resolver tudo agora por aqui, não precisamos de Deus, somos autossuficientes. Então, olha que coisa interessante o que é uma simples letra hebraica, que é o Vav. E quando você entrar no livro, você vai ver o cuidado que a gente precisa ter, porque existem muitas técnicas hoje, inclusive de neurolinguística, que são sensacionais, que é o switch, que a gente fala ali, o rapport, a gente fala ali sobre técnicas de
as técnicas de venda que são usadas, os gatilhos mentais, a gente fala sobre tudo isso. Mas a gente mostra, na verdade, que muitas vezes o que o mundo chama de switch, que o mundo chama de rapport, que o mundo chama... A Bíblia usa uma outra linguagem em um outro nível em que Deus faz parte. Ou seja, a humanidade está trabalhando para tirar Deus de cena. E o objetivo desse livro, que está numa livraria hoje secular, uma editora secular, está lá no meio de livros de bruxaria, livros de tecnologia, e tem lá um livro cristão. É o cara ler e descobrir que as conexões interpessoais são fundamentais e como melhorá-las, mas que, sobretudo, a base de tudo é a nossa conexão com Deus, porque nós somos seres espirituais. Então a gente não pode ficar só no 6, a gente tem que evoluir para o 7. Que aula! Que aula! Gente, que legal! Já passou nossa hora? Já passou? Pô, já passou nossa hora, passou bem? Passou. Passou bem? Ih, rapaz. Não, eles dão o jeito deles. Rapaz, que tempo precioso, meu amigo. Que tempo precioso. Fica aí a dica dos livros. Siga o Apóstolo Assério nas redes sociais. Coloca as redes sociais aí do Apóstolo Assério, fazendo favor. Siga o Apóstolo Assério nas redes sociais. Ele também, como eu, tem o cuidado de responder todo mundo que manda mensagem para mim. Às vezes não consigo responder na hora, mas sempre procuro responder o mais rápido possível. Sempre procuro dar atenção às pessoas, até mesmo porque é uma forma, né, de manter essa conexão importante. Então siga aí, @Assério Luiz Oficial, está lá no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, no YouTube, tá tudo quanto é canto. Se você procurar, que você vai achar em todos os lugares. Aí tem que fazer os 3 Cs, né? O triplo C. Curtir, comentar e compartilhar. Tá certo. Vamos terminar então por aqui, com pena de terminar, mas precisamos terminar, porque o nosso podcast só dura 1 hora, já passou de 1 hora. Eu após você dar um alô na turma aí, despedir do pessoal e faz aí a propaganda que você quiser fazer. Fica à vontade. Pessoal, prazer estar com vocês aqui. Esse podcast é uma bênção, já me abençoou muitas vezes e hoje eu estou aqui tentando de alguma maneira acrescentar alguma coisa à tua vida. Espero ter acrescentado. Cuide bem da sua família, cuide bem da sua saúde mental, cuide bem da sua igreja, cuide bem dos seus amigos, cuide bem das suas conexões. A gente passa a vida numa velocidade muito doida e às vezes acaba abrindo mão do que é mais importante, que não é o que a gente tem, é quem a gente tem. Deus abençoe sua vida. Obrigado, Luciano. Obrigado, meu amigo. Gente, poxa, que tempo precioso. Espero que você tenha sido abençoado. Compartilhe com certeza com outras pessoas, porque num bate-papo desse, muita dúvida é tirada, muita orientação é dada, muita direção de Deus e com certeza muito conhecimento que foi passado aqui com toda essa descontração. Beijo no coração, Deus te abençoe e até a próxima segunda. Fica com Deus. Tchau, tchau.